Muito bem, meus caros amigos, estou aqui para falar hoje sobre a Exalt. Eu já fiz um vídeo mostrando todos os componentes dessa bicicleta, freio que ela tem, roda diferente que eu coloquei aqui, que é a Zip, mostrei todas as configurações dela e o conceito também, isso já está lá. Agora eu vou explicar para vocês como foi a sensação de pedalar essa bicicleta nos três principais lugares aqui de Belo Horizonte: Perdidas, Morro do Chapéu e o Retiro das Pedras. Terrenos bem variados que mostram todas as disciplinas que foram pensadas para essa bicicleta. Então, pessoal, é muito importante, assim, quando a gente vai falar de uma bike de enduro, que ela precisa ter estabilidade. E, inclusive, fazendo esses pedais lá com a turma do enduro, eu comparei com as outras bicicletas e fiquei observando o que tem de diferente, não nos componentes e acessórios dela, que são, vamos dizer, são detalhes, são maquiagens, né? Afinal, se você não gostar de um selim, você troca. Se você achar que é um guidon que não condiz com a bicicleta, você troca um guidon com muita facilidade. Mas e um link de suspensão? E um quadro? E uma geometria da bicicleta? Isso são elementos que são introcáveis, né? Isso você não dá reparo nunca. Isso é a parte importante de você escolher em uma bicicleta. Quadro, geometria, conceito dela. Isso tudo gera, eu diria que assim, o ponto mais importante de observar na Exalt é no que diz respeito à estabilidade dela. Mas dentro do enduro, esse sistema de link, ele é muito inteligente e repito o que eu venho falando sempre sobre a Exalt, falei inclusive no outro vídeo. É um sistema que é muito atualizado, é um sistema que até hoje várias marcas utilizam. Por quê? O efeito anti-bump e o anti-squad que existe na bicicleta. Eu utilizei muito o controle de suspensão da bike. Eu achei muito importante. Aqui ele está no modo totalmente aberto. Aqui ele está, modo firme, modo intermediário. E aqui totalmente travado. É incrível como a bicicleta fica ruim se você pegar uma subida técnica no modo totalmente travado. Fica ruim. E fica ruim também, ruim entre aspas, se você sobe no modo totalmente aberto. Quando você coloca no modo intermediário para uma subida longa, que vai ter aquela técnica, vai ter uma pedrinha para você subir, é incrível como que o modo intermediário fica bem ajustado na bicicleta. Ela não te dá o bump, ela não, quando você passa num negócio, ela não dá muito aquela afundada e também não te joga para fora depois, sabe? Isso é um ponto importante e que faz a bicicleta subir bem. Então eu levantei uma enquete com vocês. Bicicleta de enduro ajuda na subida? E aí muitos responderam que não, que ela atrapalha na subida por ser mais pesada. Mas aí eu levanto esses fatores. Você tem um ponto ótimo para a subida na suspensão, uma regulagem de suspensão que não faz ela ficar com aquele efeito de banheira. Sabe quando a gente fala que um Opala parece uma banheira no trânsito? As bicicletas de enduro também têm essa fama de ser banheirão. Aí ela sobe igual uma banheira, te jogando daquele jeito. Aqui, quando a gente fala sobre colocar a suspensão no modo intermediário, nós não estamos falando só sobre suspensão. Nós estamos falando sobre toda a geometria da bicicleta e esse sistema de link, que é o link no formato vertical e a forma como a roda traseira da bicicleta vai atuar no momento que você estiver subindo ou descendo, no momento que a suspensão estiver sendo exigida, tiver uma demanda da suspensão. Por quê? Todo esse sistema de desenho de link vai fazer a roda traseira da bicicleta ou subir para cima, ou mais para frente, projetando para a bicicleta, ou mais para trás. Isso é toda uma engenharia que eu não sei exatamente explicar por que e como e quantos milímetros para lá ou para cá. Mas esse sistema de link foi desenhado de uma forma que eu conversei com os endureiros e os caras falam que a Trek é uma marca que usa um sistema de link bem parecido com esse. Quando as suspensões são ativadas, a geometria da bicicleta muda, concordam?
Você vai ficar mais próximo do chão, muda centro de gravidade, muda tudo. Cada suspensão vai criar uma diferença nessa geometria quando ela é ativada. E o pessoal do Enduro lá conversando comigo, falei com o Jorjão, falei com o Nuno, com o Caju, tava lá também o Dudu, que tem uma Trek. Eles estavam explicando que esse é um sistema que coloca a bicicleta num ponto de geometria interessante na hora que ela é ativada. Por quê? Até a distância entre eixos das duas rodas aumenta quando as suspensões são ativadas. E isso te dá uma segurança gigante na hora que você está, por exemplo, num drop. Você quer uma distância entre eixos maior. Ângulo de caixa de direção, isso tudo é um negócio que essa bicicleta tem até hoje um projeto muito bem atualizado. Bom, voltando nesse ponto que eu tinha falado de subida, a enquete que eu fiz sobre se atrapalha ou se ajuda, o que eu queria falar para vocês é que ajuda, porque você coloca num ponto desse de suspensão que trabalha no modo intermediário, você tem um pneu largo, então você não precisa, às vezes, ficar sentado para continuar tendo tração na roda. Você pode pedalar em pé, num ponto, naquela piscina de cascalho, que o pneu ainda vai ter tração. Então você consegue subir mais preservado ali, sentado, só botar uma marcha mais leve, afinal a coroa não é muito grande, igual as bikes, você bota uma marcha mais leve, você sobe tudo. Você consegue manter a tração sem ter um desgaste muito grande. Você pode pedalar em pé, você pode fazer o que você quer. Ainda tem tração. A bicicleta tem uma geometria legal que não vai custar perder a tração. Então na subida tem esse facilitador, apesar de um peso maior que a bicicleta tem. Existe aqui um outro ponto que é a largura do sistema traseiro aqui. O Link tem uma largura grande, tanto aqui nesse ponto quanto nesses parafusos, nesses rolamentos aqui. Essa largura garante uma estabilidade lateral. A gente quer que a bicicleta tenha amortecimento de impacto nesse sentido, mas nesse sentido você precisa que ela seja rígida, porque senão fica uma bicicleta que cria aquele efeito de perda da direção. Então, por isso que no outro vídeo eu expliquei, a bicicleta é robusta aqui no Link, ela é robusta no movimento central, ela é robusta aqui na caixa de direção. Você vê que, olha quanto material ela tem a mais aqui se comparado com outras bikes trail de outras marcas. Isso tudo garante estabilidade. E na pilotagem foi exatamente isso que eu senti. Você vê que você pode vir e em um pulo, qual que é a maneira correta de um pulo? É cair primeiro com a dianteira. Tem suspensão suficiente para isso, tem pneu largo, com largura suficiente para isso, isso aqui é um 2.4, você cai primeiro com a dianteira, você não corre o risco de virar para frente, porque tem ângulo de caixa de suspensão suficiente, tem curso de suspensão suficiente, tem pneu largo suficiente, você cai com a dianteira, ela não vai dar aquela tremida no seu braço, porque tudo aqui é um sistema robusto, você só escuta um e cai com a traseira sossegado. Você pode pilotar numa boa. Quando você vê aqueles drops assim que você vai dar aquela mergulhada para frente, a bicicleta não vira. É assim, o limite dela de virar para frente, de perder estabilidade, está muito longe. Eu não consegui explorar esse limite, não cheguei nem perto de tomar um tombo com ela. Não deu tempo de eu explorar assim, onde está o limite da bicicleta. Nossa, virei tanto que eu tomei um tombo. Não. E francamente, a minha pilotagem nesses dias melhorou demais. Eu fiz perdidas com uma qualidade assim, indiscutível. Andar no Morro do Chapéu ali com aquelas pedras pontudas, não sei o quê, indiscutível. Você passa, errou, passou em cima de um tanto de pedra, a bicicleta pega e vai, não tem erro. E aí, assim, é importante a gente explorar a parte de suspensão com mais acurácia. Depois de fazer 2 pedais, eu achei a bicicleta incrível, eu comecei a ver que eu não estava explorando todo o curso da suspensão. Então eu precisei calibrar ela, vi que colocou nos eixos, pronto, a suspensão trabalhando melhor. Pelo menos para minha tocada, né, a suspensão estava muito dura. Às vezes outra pessoa vai utilizar ela para pulo, para rampa, precisa da suspensão mais dura para fazer aquilo que eu falei. Cair com a dianteira primeiro. Para mim estava muito dura, diminuiu um pouquinho a pilotagem, ficou excelente. Isso é uma coisa que a gente tem que ir andando e percebendo. E essa é uma suspensão muito boa, né? Essa é uma Fox. Ultimamente eu tenho gostado mais das Fox do que das RockShox. Acho que isso é uma opinião meio homologada também, tanto no Enduro quanto no XC. Acho que a galera gosta mais de Fox. A versão acima da Exalt, eu até vi uma lá na trilha, tinha um cara andando com a Evo, que é a versão logo acima dela, um pouco mais cara. Ela vem com essa mesma Fox, só que ao invés de ser a Rhythm, é a Performance.
que tem uma saída de ar aqui para tirar o ar excessivo e dentro tem um funcionamento também um pouco mais evoluído, mas o quadro é o mesmo, os componentes são um pouco acima, esse aqui é SLX, lá já vem com um XT. Eu, se fosse escolher, eu não compraria uma Evo, eu optaria melhor pela Comp. Eu acho que tem um custo-benefício melhor, com componentes assim, perfeitos. O Shimano SLX, eu acho que o freio é perfeito, durabilidade perfeita, o câmbio aqui também muito bom. Eu senti um pouco de falta nesse câmbio de ter o que o XT tem, que é você consegue passar 2 marchas ao mesmo tempo, você consegue voltar 2, né? Aqui ele vai 2, mas para voltar é uma de cada vez. Eu acho que o XT consegue voltar 2 ao mesmo tempo, mas é um detalhe muito pequeno. Eu não acho que vale a pena, se compensa assim, você pagar um câmbio que a XT é mais caro, até a manutenção é mais cara. Não sei, eu gostaria mais de ter essa bicicleta Comp, que é um nível abaixo da Evo. Até porque o quadro é o mesmo, é a mesma geometria. Quando a gente fala de conceito de geometria, o que a Evo tem, essa aqui tem exatamente igual. É o mesmo carbono, é o mesmo sistema de link, só mudam componentes e acessórios. E uma coisa que me impressionou muito, muito nessa bicicleta foi o pneu dela. O pneu faz a bicicleta, é o que nós estamos discutindo há muito tempo aqui. Esse pneu Michelin Wild Enduro, ele tem 2 especificações, front e rear. Então, um é para usar na frente, outro para usar atrás. A bike vem com esse setup, com essa configuração, e é um pneu que simplesmente assim, você vê que entra numa curva, quem está te segurando ali é o pneu. Eu vou fazer um review só sobre esse pneu. O próximo vídeo está no ar. E vou fazer um review também, uma modificação que eu fiz para andar nessa bicicleta foi usar o cassete SRAM nessa bike toda montada da Shimano. Eu não usei com o cassete original dela, que é a Shimano. Eu casei essas 2 marcas diferentes, Shimano com SRAM, e vou falar para vocês como é que foi. Assim, o único defeito que eu vi nessa bicicleta eu achei que ela não tem a trava de suspensão. Já discuti isso 1000 vezes com os endureiros e eles falam que isso é uma qualidade. Eles não gostam da trava de suspensão na mão. A trava de suspensão fica aqui embaixo ou aqui. Eu às vezes sentia falta, eu ia entrar numa descida e na hora que eu via, eu tinha esquecido a suspensão aqui no modo firme, no modo que eu estava usando para subir as subidas técnicas. Às vezes até quando eu estava no asfalto, eu colocava no modo totalmente travado, mas não cheguei a descer assim não. Então a bicicleta desce bem, ela desce legal com a suspensão no modo firme, mas não é o ideal, se você der um pulo tal, ela perde uma performance legal, é até perigoso para o equipamento. E se você tem a trava de suspensão aqui no guidão, plum, você vai lá e destrava. Os endureiros falam que é uma coisa a mais, é um complicador a mais. Realmente você pode se confundir, vai abaixar o canote, acaba mexendo na trava de suspensão, fica meio poluído aqui, fica. Foi por isso que a Sensio optou por tirar a trava de suspensão do guidão. É uma questão de costume, né? Às vezes se eu ficar andando com essa bicicleta por 1 mês, 2 meses, eu já pego o saculejo dessa trava de suspensão. Mas de não ter a trava de suspensão na mão e ter que usá-la ali embaixo. Eu achei um pouco incômodo ter que usar ela ali embaixo, mas quem quiser é só comprar a trava de suspensão, colocar, porque ela já tem até o cabeamento interno para você fazer isso. Ó. Tá aqui uma furação aqui, que chega para cá, e outra furação aqui, que é a que vai levar a trava de suspensão no guidão, se você quiser instalar. Eu, particularmente, fui o único que senti falta. Até por isso eu não me classifico como endureiro, porque todos os endureiros não sentem falta disso. E só para deixar claro, eu não testei as rodas originais dessa bicicleta, eu testei com as rodas Zip, que é a 3.0 Moto. É uma roda que tem a mesma largura da original aqui, mas é uma roda de carbono, bem mais leve, com um cubo Zip também. Mas a que vem aqui é uma Shimano também muito boa. Deixei as especificações lá no outro vídeo, como eu não testei, não vou falar nada sobre elas aqui. Pessoal, valeu demais, fiquem de olho no review que eu vou fazer sobre esses pneus, sobre essas rodas e sobre a combinação do grupo Shimano com SRAM. Valeu demais, parabéns Exalt, gostei muito dessa bicicleta, pretendo andar mais nela aí e fazer umas provinhas de enduro. Melhora muito a nossa pilotagem, melhora muito a nossa segurança. Valeu, valeu!